Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amor ao Santo Padre. Foram interrogar-nos 2 sacerdotes que nos recomendaram que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem era o Santo Padre e os bons sacerdotes explicaram-nos quem era e como precisava muito de orações. A Jacinta ficou com tanto amor ao Santo Padre que sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus, acrescentava: e pelo Santo Padre. No fim de rezar o terço, rezava sempre 3 Ave-Marias pelo Santo Padre e algumas vezes dizia: quem me dera ver o Santo Padre? Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca cá vem. Na sua inocência de criança, julgava que o Santo Padre podia fazer esta viagem como as outras pessoas. Um dia, meu pai e meu tio foram intimados para nos apresentarem no dia seguinte em administração. O pai chamava-se Antônio dos Santos, que morreu em 1919, e o tio Manuel Pedro Marto, que morreu em 1957. Era pai de Francisco e Jacinta. Meu tio disse que não levava os seus filhos porque, dizia ele, não tenho por que apresentar em um tribunal 2 crianças que não são responsáveis pelos seus atos. E, ademais disso, eles não aguentam o caminho a pé até Vila Nova de Ourém. Vou ver o que eles querem. Meu pai pensava de outra maneira. A minha, levo-a. Ela que se arranje lá com eles, que eu cá destas coisas não entendo nada. Aproveitaram então a ocasião para nos meterem todos os sustos possíveis. No dia seguinte, ao passar por casa de meu tio, meu pai esperou alguns instantes por meu tio. Corri à cama de Jacinta a dizer-lhe adeus. Na dúvida de nos tornarmos a ver, abracei-a. E a pobre criança, chorando, disse-me: se eles te matarem, diz-lhes que eu e mais o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vou já com o Francisco para o poço rezar muito por ti. Quando a noitinha voltei, corri ao poço e lá estavam os 2 de joelhos debruçados sobre a beira do poço, com a cabecinha entre as mãos, a chorar. Assim que me viram, ficaram surpreendidos. Tu, vens aí? Veio aqui a tua irmã buscar água e disse-nos que já te tinham matado. Já rezávamos e chorávamos tanto por ti. Então, nesta parte em que a Lúcia está a falar e a nos dar um retrato de Jacinta, vai falar de uma parte muito importante que vai tocar muito ao coração de Jacinta: o amor ao Santo Padre. Por várias vezes ela vai tocar nesse assunto porque isto tem muito a ver com o 3º segredo de Fátima, onde aparece aquele bispo vestido de branco. Não sei se vocês se lembram mais ou menos como é descrito esse 3º segredo. Aparece um bispo vestido de branco e que eles pensam ser o Santo Padre. E que, ao fim dessa visão, efetivamente, esse Papa morre após ser atingido com muitas setas e muitos tiros. Esta é a visão que acompanha o 3º segredo que já foi revelado a nós. O 3º segredo de Fátima. E por incrível que pareça, naquele tempo, quando os sacerdotes, alguns 2 sacerdotes vieram ter com os pastorinhos e lhe falaram do Santo Padre para rezarem por ele, Jacinta não sabia, mas afinal quem é o Santo Padre? E por vezes nós mesmos não temos noção quem é o Santo Padre. Quem é o Papa? Quais são as funções que ele desempenha na Igreja? Quais são as suas obrigações como Papa? O que ele efetivamente é e deve ser como Papa? Nós temos muitas vezes noções, e como os pastorinhos, não sabemos e fazemos a pergunta: mas quem é o Santo Padre?
E naquela altura estes dois sacerdotes explicaram quem era o Santo Padre. Mas eles fizeram aqui uma recomendação. E será que nós sabemos quem é o Santo Padre? Eu vou tentar encontrar aqui o que diz a Igreja Católica a respeito de quem é o Papa, de quem é, o que é que ele tem que fazer. Vou retirar algumas frases de um livro que se intitula O Cristo, o Papa e a Igreja, do Padre Júlio Maria. Está disponível online este livro. Posso deixar o link na descrição. Mas vou ler aqui uma parte que diz: O Cristo já havia dito: haverá um único rebanho e um único pastor. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 16. Este pastor único, ele é Pedro, é o Papa, tendo plenos poderes de iluminar as almas, plenos poderes de governá-las, plenos poderes para afastar dela os óbices. Óbice quer dizer aquilo que impede, aquilo que é obstáculo, embaraço, empecilho, encalhe, impedimento, estorvo. Mas continuando, para afastar dela os óbices, não podendo nunca falhar a Igreja, nem na ordem da verdade, nem na ordem da graça, não lhe faltando nunca e exercendo sobre as almas a soberana autoridade de um rei. É com Pedro que o Cristo começa a construção de sua Igreja. No corpo do homem, antes que tenha órgãos, existe um centro vital. Jesus Cristo segue a mesma lei. Ele começa pelo centro, começa pelo Papa. Eis como aparece, bela, radiante figura humano-divina do Papa. Ele é homem pela natureza e pela personalidade, ele é divino pela autoridade e pelo ensino. É um homem que fala, mas a sua palavra é a palavra de Deus, desde que fala como chefe supremo. É um homem que governa, mas os atos de seu governo são atos divinos, desde que se dirigem à Igreja Universal. E tudo isso está tão claramente indicado no Evangelho que, não se compreendendo como é que pode haver pessoas que não vejam e não entendam tão belas e tão sublimes verdades. Foram talvez essas explicações que estes dois sacerdotes deram aos pastorinhos, especialmente a Jacinta, que perguntou. Mas nós também precisamos saber, eu mesma preciso saber melhor quem é o Santo Padre. E depois, agora, ficamos aqui com algo que estes dois sacerdotes pediram a Jacinta para rezarem muito pelo Santo Padre. Mas quem era o Santo Padre na altura em que apareceu Nossa Senhora em Fátima? Quem era o Santo Padre? E eu fui pesquisar. E vou-vos dizer que é importante fazer um contexto da mensagem de Fátima. Em que tempo, especialmente, quem era o Papa? O Santo Padre, na altura que estava no Vaticano, assumindo a cátedra de Pedro. Quem é que era o Santo Padre? O Santo Padre, naquela altura, era Bento XV, e o pontificado dele coincidiu com o período turbulento da Primeira Guerra Mundial. Ele começou a ser Papa em 1914, precisamente em 3 de setembro de 1914, e foi Papa até sua morte, em 22 de fevereiro de 1922. Como Papa, o que ele tentou fazer durante tudo aquilo que estava a acontecer na Primeira Guerra Mundial? Ele tentou promover a paz e reconciliar os povos, e há um vídeo na internet que diz mesmo que ele até esvaziou os cofres do Vaticano para tentar ajudar todos aqueles pobres que começaram a aparecer por causa das guerras que fizeram a Primeira Guerra Mundial, para além dos mortos. Este Papa fez e promulgou o primeiro Código do Direito Canónico em 1917. Mas o mais interessante é que este Papa tem uma ligação muito estreita
com Nossa Senhora. Bento XV teve uma forte devoção mariana, evidenciada pela sua promoção do Rosário e pela publicação de 68 documentos marianos. Bento XV apresentou o Rosário como remédio espiritual e uma fonte de conforto. A devoção de Bento XV a Maria e ao Rosário está inserida na grande tradição mariana dos Papas, sintetizada na exortação apostólica Marialis Cultus. E depois disso, nós acabamos por saber que temos que realmente fazer muitos sacrifícios e muita oração pelo Santo Padre. E como a Jacinta, ela, ao fim de rezar o terço, rezava sempre 3 Ave-Marias pelo Santo Padre. E algumas vezes dizia: quem me dera ver o Santo Padre, vem cá tanta gente, e o Santo Padre nunca cá vem. Efetivamente, o Santo Padre não era muito de viajar, porque até o Vaticano II, o Papa, era alguém que podia ser visitado em Roma, e às vezes em que ele tinha que se deslocar ou foi obrigado a fugir de Roma, porque houve tempos na história em que o Papa foi perseguido. Eu aconselho muito aqueles que puderem acompanhar a história da Igreja Católica, que está a ser dada por Lucas Lancaster, e se virmos bem, muitos papas foram perseguidos, alguns tiveram que... teve até uma altura em que um papa teve que ir para a França, preso. Outro foi esbofeteado. Nós, muitas vezes, católicos, não temos noção da história da Igreja Católica. Eu acho que, para quem quer ser católico, eu aconselho que tentem estudar a história da Igreja Católica. Há muitos livros que até estão online gratuitamente para estudar. Eu até posso recomendar alguns na Alexandria Católica. Mas o importante é que nós tenhamos consciência de que, quando o Papa estava em Roma, ele tinha muito que fazer, porque ele sabia que tinha que cuidar de muitas almas, tinha que cuidar de todas as almas do mundo inteiro. E muitas vezes cuidar das almas não significa necessariamente ter que se deslocar até elas, porque o Papa está ali para, como estivemos a ver, o Papa tem uma função muito importante, que é manter a fé católica intacta. Ele é o guardião da fé. Ele é que guarda o tesouro da fé. E esse tesouro tem que ser bem guardado, porque por vezes podem vir heresias, que são os ladrões da fé, que são aqueles que querem confundir as pessoas com suas novas doutrinas. E então, por isso, talvez, já nessa altura, haviam doutrinas que estavam a ser inundadas entre mesmo os católicos. E os sacerdotes vieram pedir orações aos pastorinhos pelo Santo Padre. E, efetivamente, nessa altura, pelo que eu pude estudar, do que o Papa Bento XV fez, é que tudo o que ele dizia e pedia aos católicos do mundo inteiro para fazer, os católicos não lhe deram ouvidos. Não lhe deram ouvidos e prosseguiram com a guerra. As nações não deram ouvido ao Papa e prosseguiram com as guerras, com os acordos. Acordos esses que, depois, passado alguns anos, não vão ser suficientes. E como esse Papa mesmo disse, é preciso mais do que um acordo. É preciso que as pessoas tenham consciência do respeito mútuo entre as nações. Não apenas um acordo feito pelas autoridades. É preciso mais do que isso. E esse Papa estava muito à frente mesmo, do que estava a acontecer. E, aliás, eu acabei por saber que, antes do Papa Bento XV, o Papa que foi o seu antecessor foi São Pio X, que hoje já foi canonizado como santo, São Pio X. E o que eu soube aqui que São Pio X, ele praticamente estava a ver o que estava a passar no mundo inteiro, e ele disse que iria acontecer uma grande guerra entre as nações. E esse Papa se comoveu de tal maneira, Papa Pio X,
que, por mais que ele pedisse, por mais que ele exortasse, as pessoas achavam que estava tudo bem, que estava tudo calmo, que estava tudo organizado, que estava tudo na conformidade. Mas não. De uma hora para outra, explodiu a Primeira Guerra Mundial. E essa guerra foi horrível, horrível. Falam das guerras anteriores ao século XX, mas o número de vítimas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, para além das revoluções que aconteceram na Rússia, que Nossa Senhora depois vai falar aos 3 pastorinhos sobre a Rússia, para além de outras revoluções que foram decorrendo ao longo de todo o século XX, como aqui não houve paz, efetivamente. Então, por isso talvez aqueles padres foram pedir a oração aos 3 pastorinhos. Eles estavam conscientes de que o Papa estava a falar, mas ninguém queria ouvi-lo. Porque o Papa estava a dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. E é muito interessante que o mundo inteiro, por vezes, se levanta contra o Papa quando ele diz coisas que o mundo não quer ouvir. E às vezes, quando o Papa fala, os últimos Papas têm falado coisas que agradam ao mundo, as notícias vêm todas a aplaudir. Como disse Jesus, não podeis servir a 2 senhores. E ao mesmo tempo, nesse momento em que a Lúcia fala dessa situação do Santo Padre, que ele devia estar nesse momento também a ser perseguido, Lúcia adiciona este facto quando ela foi intimada para ser apresentada na administração em Vila Nova de Ourém. E o tio, o pai de Jacinta e Francisco, disse logo: olha, os meus filhos são muito pequenos, eles não podem ir. Eu vou lá ver, mas 2 crianças não têm nada que ir a tribunal. Mas o pai de Lúcia já pensava de outra maneira. Como já disse, a Lúcia vai ter muita resistência na família dela, ela vai ter muita perseguição. A mãe não vai acreditar, o pai vai ter muitas reticências, e por isso o pai disse: não, eu vou levar a minha filha, porque ela que tem que lidar com isso, porque ela que está a dizer que está a ver Nossa Senhora, que está a ver uma senhora, ela que se arranje com eles. Eu não entendo nada disso que está a acontecer. Mas, quando o pai de Lúcia passou em frente à casa do tio, ela foi logo avisar a Jacinta que ia ser levada, e depois aqui uma coisa, é que a Jacinta disse logo, a Lúcia abraçou-a, a pensar assim, talvez nunca mais nos voltamos a ver. E a Jacinta disse: se eles te matarem, diz-lhes que eu e mais o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vou já com o Francisco para o poço rezar muito por ti. Agora eu pergunto, qual de nós vai diante de uma situação dessas em que estamos a ver que o nosso filho está a ficar em perigo perante as autoridades, e quem de nós hoje em dia vai dizer: eu também estou contigo, se vais morrer também quero morrer? Não foi há muito pouco tempo que as pessoas preferiram ficar em casa do que abrir as igrejas para rezar, por causa do medo de morrer. E Jacinta aqui nos diz e nos indica que quem tem fé não tem medo de perder este corpo, tem medo de perder a alma. Quem tem verdadeira fé católica está mais preocupado com a conversão da sua alma do que com a manutenção do seu próprio corpo. E Jacinta não está apenas com vontade de morrer. Se tiver que morrer, pela verdade, ela também faz atos concretos, e ela diz que vai rezar com Francisco junto ao poço pela Lúcia. Porque quando nossos amigos estão em dificuldade,
e nós não podemos acompanhá-los, podemos fazer algo muito importante, rezar por eles. E efetivamente Lúcia, quando voltou, viu-os a rezar, os dois de joelhos, à beira do poço. Estavam a chorar. E gostaram quando viram a Lúcia e disseram: tu vens aí, a tua irmã disse que já te tinham matado. Estamos a chorar tanto por causa de ti. Estas crianças foram muito perseguidas. As mentiras que lhes disseram para que elas pudessem dizer que afinal não viam nada e aquilo não era verdade. Mas a Nossa Senhora aparecia a estas três crianças. E pelo fato de aparecer estas três crianças, elas sabiam o quê? Não podiam colocar a sua alma em perigo por causa de uma mentira. Porque nós vamos dar contas das nossas mentiras, das nossas omissões, das nossas faltas de solidariedade e de caridade, verdadeira caridade. Eu já disse em vídeos anteriores que a verdadeira caridade não é salvar este corpo, é salvar a alma. E o que temos que, muitas vezes, abraçarmos os outros a fingir que aquilo que eles fazem está tudo bem. Isto não é caridade. Se os outros estão em pecado, nós temos que o dizer. Porquê? Porque eles vão se perder eternamente. Não é isso que acreditamos? Acreditamos no pecado. Se acreditamos em tudo isso que Nossa Senhora veio cá dizer em Fátima, que havia tantos que iam para o inferno porque não há quem reze por eles. Efetivamente, não há quem reze por eles. Também não há, muitas vezes, as pessoas, assim como os pastorinhos, dispostos a dizer a verdade, mesmo que toda a gente ao redor os ache loucos, os ache mentirosos. Até mesmo o governador já estava preocupado, porque algumas crianças estavam a ver Nossa Senhora. Esse administrador era o Artur de Oliveira Santos, que morreu em 1955. É interessante que estas pessoas, a maioria delas, já morreram, e morreram com as suas crenças e com as suas ideologias. Mas estes dizeres de Nossa Senhora, nas memórias da irmã Lúcia, permaneceram. E o que eu tenho aqui a dizer é realmente muito sério. As pessoas precisam ler as memórias da irmã Lúcia, porque afinal de contas, nós temos realmente coragem de afirmar a nossa fé mesmo diante de tantas heresias e tantas blasfémias que temos visto nos últimos tempos. Mas primeiro nós precisamos conhecer a nossa fé católica. E por isso eu tenho colocado nestes vídeos citações bíblicas, quando possível citações do catecismo, porque nós só podemos amar o que conhecemos, só podemos amar e sermos católicos, amar o catolicismo e sermos católicos, se conhecermos efetivamente o que é catolicismo, o que é ser católico. E estas crianças, os pastorinhos de Fátima, estão aqui a nos dizer como é ser católico. Porque Nossa Senhora também os ensinou a ser católicos. Na descrição deste vídeo vou colocar alguns links de onde eu pesquisei o que eu estive aqui a falar sobre o Papa da altura de Fátima, Bento XV e até São Pio X e todo o contexto social da altura. Quanto mais conhecemos a Igreja Católica, mais a amamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.